Empreendedores compulsivos, José aqui para mais um episódio do Curta Empreender. E hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, né, que é uma data essencial que simboliza negócios na área de saúde, mas acima de tudo a saúde propriamente dito, né? O cuidado, a confiança, né? A empatia pelo próximo, mas não é apenas sobre isso. Do outro lado da mesa tem pessoas que cuidam de pessoas, que dedicam sua vida, que se entregam a um propósito maior. E sobre isso, sobre a área de saúde, sobre propósito, eu vou conversar com um convidado muito especial, que é o professor Rafael Magalhães. Mas antes de conversar com ele, Flop, solta a vinheta. Estamos de volta aqui nesse episódio mega especial do Curta Empreender, nosso quinto episódio, com um tema fantástico, né? Por que algumas clínicas decolam e outras morrem? E sobre esse assunto eu vou conversar com o professor Rafael Magalhães, que é o fundador do Mastermed, um especialista em aceleração de negócios na área de saúde, com mais de 20 anos de experiência em marketing, vendas e gestão. Professor Rafael Magalhães, seja muito bem-vindo, um prazer, uma honra te receber aqui. Obrigado por atender o chamado, eu sei que a tua agenda é lotada, acompanho você nas redes sociais, os seus trabalhos, né? Conheço vários dos seus contratantes, mas é uma honra muito grande te receber aqui, obrigado. Prazer meu irmão, eu que agradeço aí o convite, né? E eu estava falando sobre isso de manhã, né? Na verdade, tempo é uma questão de prioridade, né? Perfeito. E a gente entende que estar aqui nesse encontro aqui é uma questão de prioridade, porque pode ser que a gente vá conversar coisas aqui que vai ajudar profissionais da saúde, ou então empreendedores da saúde, ou então pessoas que empreendem na saúde, desejam empreender na saúde, e talvez vai ver aqui uma oportunidade, ou vai ver caminhos que não está enxergando. E a gente está aqui com esse propósito, né, de ajudar empreendedores da saúde, profissionais da saúde, a ajudar mais pessoas a ter um tratamento de qualidade, né? A encontrar bons profissionais que nós temos aí no nosso Brasilzão afora. E eu tenho certeza que, sob esse objetivo, a gente vai alcançar ele hoje, hein? Você que está aí do outro lado, fica ligado, principalmente se é da área de saúde, ou pensa em ingressar, empreender nesse caminho, ou se já tem um negócio, né? Na área de saúde, quer escalar teu negócio, quer saber como faz para chegar mais longe, mais rápido. E de cara logo, para definir o tom da nossa conversa, segura aí, professor Rafael, talvez seja polêmico, mas eu vou meter logo essa. Por que tem clínicas que não crescem, mesmo com bons profissionais, boa estrutura, boa localização, muitos transeuntes, marketing, Google, redes sociais? Qual que é o erro mais recorrente? O que acontece? Por que isso é muito recorrente, eu imagino? Com certeza, José. Na verdade, o médico, o dentista, o profissional de saúde de uma maneira geral, ele não foi aparelhado na universidade para gerir negócios. Ele foi preparado para poder cuidar de pessoas. Né? Só que quando ele empreende, ele precisa dessas skills, né, dessas habilidades que vão ajudar ele a ter sucesso, né? E aí que tem o papel do Rafael, o papel de outros consultores, de outras empresas. Mas eu vejo, José, que os principais erros que normalmente eu vejo acontecendo no meu dia a dia, atendendo aí dezenas de clínicas ao redor do Brasil, é o seguinte: o primeiro ponto é que falta plano de negócios, né? Como você falou, ele tem todos os recursos, mas ele não tem o principal. É muito comum você ver, por exemplo, o médico, o dentista, ele abrir uma clínica posicionada para high ticket, certo? Porém, toda a comunicação, todo o posicionamento dele comunica para todo mundo,
né? E quando você define um nicho de trabalho, você tem que se comunicar, você tem que se parecer, você tem que comunicar para aquele público-alvo. Às vezes a pessoa quer vender um produto, o ticket médio mais puxado para a classe B, mas ela está posicionada numa zona de classe D, né? Então tudo isso você resolve, você ajusta na concepção do negócio. Então, é engraçado você perguntar isso, né? Que tem um empresário, um médico, né? Empreendedor da área da saúde aqui na nossa cidade, que acabou de fazer um investimento aproximado de 3 a 5 milhões de reais. Isso é o que 3 milhões, isso é que ele já investiu. Mas ele vai chegar a uns 5 milhões de reais fazendo a compra, aquisição de um imóvel, reforma, todo esse processo. O cara vai inaugurar, mas o cara não tem um plano de negócio. Entende? Que custa aproximadamente uns 20, 30 mil. 20, 30 pau, normalmente. Sabe? Então, eu penso que um grande desafio de quem vai empreender é a falta de um plano de negócio. Um outro desafio é que quando você encontra alguém que já empreendeu, essa pessoa normalmente, se não sabe o que é um planejamento estratégico, ela não tem o hábito de fazer planejamento estratégico, né? Ou seja, ela não planeja o crescimento do negócio, ela não cria estratégias para que ela possa atingir aquele objetivo. Muitos profissionais de saúde ou empreendedores da saúde também não têm metas definidas, não têm metas claras. O profissional de saúde também, eu penso que uma grande habilidade que o profissional de saúde, que empreende na saúde, que ele deveria ser um bom líder, né? Só que a liderança, você tem aquele líder nato que ainda assim precisa de aparelhamento, mas você tem aquele dono de negócio, o profissional da saúde, que ele precisa correr atrás desse aparelhamento, porque a liderança, assim afirmo eu, é uma das principais habilidades que vai fazer o negócio ter sucesso ou vai fracassar, né? Então, que eu me lembre, assim, esses são os principais, é o plano de negócio, é a falta de habilidade de gestão, de liderança, é a ausência de um planejamento estratégico, é o médico, é o dentista muito operacional, né? Eu não sou defensor daquela tese de que você deve abandonar o operacional e focar só no estratégico. Isso, para mim, é papo de coach que nunca teve negócio nenhum, né? Para mim, o dono de um negócio ele tem que também trabalhar no operacional, mas são as atividades que vão gerar resultado para a operação dele, né? E aquilo que ele consegue delegar, ele precisa ter alguém ali no nível tático, no nível gerencial, e você vê normalmente assim o dono da clínica, ele fazendo absolutamente tudo, né? E acaba atrapalhando o crescimento dele. Entende? Sim. E eu embora não esteja nem no nosso script aqui de perguntas, mas dentro da sua fala eu percebi ali que não só na área de saúde, mas é muito recorrente um profissional formado numa área e ele tem habilidade, tem um negócio, empreende ali na área dele, ele querer estar no operacional, né? Você acha que isso aí é mentalidade do cara que segura as rédeas, que quer botar a mão, quer fazer tudo sozinho, que não consegue delegar, ou é muito mesmo da falta de conhecimento, insegurança, eu diria assim, a ignorância, né, de não ter a informação para delegar e tudo mais, ou de repente até as duas coisas, ou uma terceira que eu nem percebi, mas isso é muito recorrente, né, a pessoa que quer botar a mão eu brinco ali, quer sujar a mão de sangue, fazer a coisa acontecer, botar a mão na massa. Na verdade, José, isso não é um desafio só do médico, né? Esse é o desafio da liderança, de uma maneira geral. Porque isso eu falo muito com o nosso amigo em comum, que é o Robson Vitorino, né? Sim. Que, para mim, o maior desafio da liderança se chama delegação, né? Porque o médico, o dentista, ele, principalmente no processo da escala do negócio dele, ele pensa assim, pô, o colega que eu vou trazer para trabalhar dentro da clínica não vai fazer tão bem quanto eu. E aí que é o começo do fim do crescimento, né? Existem pessoas muito melhores do que o médico que empreende, ou do médico que está ali no consultório, só que ele tem um desafio, de fato, para delegar, para confiar, né? E delegação também é treino. Além de ser treino, você tem ferramentas de delegação para que você possa sair um pouco do operacional.
né? Então eu vejo que esse desafio, né, de delegar realmente é algo muito presente não só nos profissionais de saúde, mas em profissionais de uma maneira geral. Né? Só que, por exemplo, o administrador, o profissional de TI, os demais profissionais têm um pouco mais de os profissionais de gestão têm um pouco mais de facilidade porque ele tem ferramenta. Só que o médico, o dentista, o psicólogo, o dono de clínica, ele não tem esse ferramental de gestão que ajuda ele nesse processo decisório, que é de delegar aquelas tarefas mais operacionais para ele focar naquilo que vai gerar resultado para ele. Sim, eu imagino que seja até um conflito interno ali do negócio e do profissional, né? Mas vamos lá, professor. E aqui eu vou defender o meu ponto de novo. O pessoal aqui que acompanha o Curta Empreender já deve estar até chato já de tanto eu falar isso, mas eu vou falar de novo. Se liga aí, você que está do outro lado, adivinha o que eu vou te falar? Já sabe, né? É que marketing é o pai de todos os processos. É isso mesmo. E falando de marketing, professor Rafael, eu imagino que não seja diferente na área de saúde, embora as pessoas confundem muito frequentemente o marketing com propaganda, com mídia social, né? Enfim. Mas eu defendo de verdade que marketing é o pai de todos os processos, que redes sociais, que mídia, propaganda, vendas, pós-vendas, onboard, tudo são capítulos do marketing, na minha opinião, no meu conceito do José, né? E como é que o senhor enxerga hoje o papel do marketing dentro das carreiras médicas, né? Ele ainda é muito subestimado pelo profissional da área de saúde, principalmente o dono da clínica, o dono do hospital, nessa área da saúde. O marketing ainda é colocado ali como ainda não ocupa o seu papel, vamos dizer, de destaque na organização? José, essa pergunta ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo é uma pergunta incrível, né? Pode ser que me delongue um pouquinho na resposta, mas eu quero responder ela pontuando algumas coisas. Por favor, o senhor é professor, mestre, inclusive convidado em várias faculdades, pós-graduações, para falar sobre isso. Então, a gente está tendo uma consultoria de graça aqui, eu espero que você aproveite. Né? Então, se delongue, faça aí a defesa, Maravilha. Porque é importante para a gente. Maravilha, José. Então, assim, até pontuando, né? Por que muitas empresas crescem, têm dificuldade para crescer, outras não? É que, por exemplo, a área da saúde, diferente, por exemplo, de uma livraria, diferente, por exemplo, de uma loja de varejo, a área da saúde, quando ela um negócio na área da saúde, quando ele é concebido, em quase 100% das vezes, o médico ele pensa na estrutura de atendimento médico, na estrutura de atendimento clínico, ele pensa talvez ali naqueles processos que ele vai criar ali de aumento, de upsell, de venda de outros produtos na esteira de produto dele, como os tratamentos injetáveis, etc. Ele pensa, por exemplo, na experiência do cliente dentro da clínica, mas ele não pensa, por exemplo, na área de vendas. Eu digo que isso até quando eu vou dar aula nos cursos de pós-graduação na área da saúde, eu até faço essa crítica, né? Os negócios de saúde normalmente são criados sem um departamento de venda. E aí eu pergunto para você, José, você que é um cara também muito experimentado na área comercial, um empreendedor de vários negócios, qual é a empresa que você conhece que cresce sem um departamento de vendas? Olha, como diria Geraldo Rufino, lucro não quebra ninguém, né? Exato. Então, acho que a razão de uma organização existir é o cliente. Exato. E você precisa comunicar e, consequentemente, para manter funcionando, tem que vender, não tem para onde correr. Então, a maioria das empresas da área da saúde, elas não têm uma área de vendas, ela não tem um vendedor, ela não tem o que a gente chama na área da saúde, ela não tem o papel de uma CRC, que é uma consultora de relacionamento comercial que recebe as demandas que vem na internet, que recebe a demanda que vem da indicação, que trabalha a base de pacientes, que eu chamo de mina de ouro do médico, do dentista. Então, uma clínica, um consultório sem vendas é uma clínica que nasceu para fracassar. Tá? E aí, desdobrando um pouco mais sobre essa coisa do papel do marketing, né? Isso ficou mais acentuado depois da pandemia. Né? Na pandemia, ou as pessoas utilizavam a rede social para poder atrair, para se posicionar, para se tornar uma autoridade, ou ela tinha desafios para poder atrair pacientes. Só que qual o problema que foi gerado com isso, José? Tem alguns problemas, na verdade.
é que tráfego pago, por exemplo, passou a ser encarado como marketing digital. Passou a ser encarado como marketing, na verdade. E Sim. tráfego pago é um dente da engrenagem do marketing, né? Então você tem outras fontes valiosíssimas, né, de posicionamento, de marketing, como, por exemplo, as mídias off, né? A gente tem o rádio, a gente tem a TV, a gente tem o outdoor, a gente tem uma série de canais ali de posicionamento que parece que foram ignorados depois da pandemia, né? Ou se diminuiu muito o investimento. E é um baita instrumento de posicionamento e até de atração de novos pacientes, né? E a gente não pode esquecer também o muro d'or, né? O muro d'or, com certeza, poucas pessoas fazem isso, mas... ainda surte efeito, por incrível que pareça. Demais. Né? Então, hoje, José, eu vou falar para você da área odontológica, eu vou falar da área médica, só das duas dessas áreas. Hoje a gente tem uma quantidade absurda de novas escolas formando médicos e dentistas. Né? Eu ouvi, né, em São Luís, parece que são 300 novos dentistas formados por semestre. É um número considerável, né? Alarmante. Para 1,5 milhão de habitantes. Exato. Agora, José, isso é um problema? Talvez. Qual o desafio que eu vejo na sua pergunta a respeito do posicionamento, do marketing para o médico ou para o dentista? Primeiro ponto é que o médico dentista ele leva muito a sério a crítica dos outros, dos colegas, dos professores. Pô, se eu fizer um conteúdo, o que os meus colegas, o que o meu professor vai achar? Né? Ele se esquece que ele está ali não para poder gerar conteúdo para o colega ou para o professor, ele está ali para gerar conteúdo para ajudar a população a ter mais conhecimento sobre talvez uma dor que ele tenha e que talvez ele não saiba que tem uma solução. Né? Então, eu digo assim para os meus clientes e para as pessoas que eu tenho contato. Tem uma citação de Platão que eu acho muito interessante, que depois muitas pessoas atribuem essa citação ao Martin Luther King, mas não é do Martin Luther King, é de Platão. Ele diz o seguinte: não é o grito dos maus a qual eu tenho medo, que eu fico chateado, que me entristece. O que eu fico triste, né, o que me deixa desanimado, triste, é o silêncio dos bons. Então, hoje você tem muito médico mal preparado pela academia, você tem muito dentista mal preparado pela academia, mal preparado mesmo do ponto de vista técnico, né? Porém, super bem posicionados na internet, captando esses pacientes que deveriam ser daquele bom médico, daquele bom dentista que talvez está me ouvindo aqui. Mas a culpa é desse médico, desse dentista despreparado que se posiciona bem? De forma alguma. Né? A culpa é desse profissional que não entendeu que hoje produzir conteúdo de qualidade, conteúdo que vai aumentar a consciência da dor das pessoas e vai gerar uma solução através de uma informação, a culpa é desse profissional que deveria estar ajudando a população com conteúdo. Né? Então não adianta reclamar que o mercado está difícil, né? O doutor Fábio, que é um grande amigo, e ele sempre diz o seguinte, ele falou, olha, eu me formei há 24 anos atrás em odontologia, e a minha última disciplina, que era a disciplina que eu estava mais ansioso, era a disciplina de empreendedorismo na odontologia. E há 24 anos atrás, o professor que deu essa disciplina para ele disse que a odontologia não dava mais dinheiro. Há 24 anos atrás. E o Dr. Fábio é um cara extremamente bem sucedido, o cara tem 9 clínicas, fatura múltiplos milhões de reais, né? Agora a pergunta é, o mercado médico diante de toda essa oportunidade de formação, o mercado odontológico diante de toda essa oportunidade de formação, ele está ruim por conta da quantidade de profissionais? Obviamente que não. Então, assim, eu vejo que o médico, o dentista, ele negligencia muito essa coisa do posicionamento, essa coisa do produzir conteúdo, que é o que hoje, essa é hoje uma principal fonte de captação de pacientes, é através do teu conteúdo, entende? Que é um dos pilares, né, do marketing, para que toda clínica precisa dominar, pelo menos as que querem crescer, deslanchar, decolar, como fala no nosso tema, né? Eu creio que redes sociais, geração de conteúdo, na verdade, é um dos pilares que ajuda na comunicação do teu serviço, da tua estratégia, do teu propósito, né? Como é que as pessoas vão entender o que você faz, como é que você vai atrair as pessoas que estão buscando o tipo de serviço que você oferta
Se você não comunica, aí acho que hoje a maior avenida do planeta chama-se internet. Já foi a Rua Grande, né, um dia, hoje é a internet. Exato. Mas, professor, falando, o senhor ia fazer uma consideração? Eu ia falar o seguinte, José, hoje eu me considero, eu trabalho com o Google para o meu próprio negócio desde 2015, né? Eu vim para a cidade de São Luís, eu não conhecia ninguém, né? Só conhecia a família da minha esposa. Então eu me posicionei, eu ganhei clientes, e você acompanhou a minha evolução, a minha jornada aqui, eu cheguei aqui do nada, né? E tenho o prazer e a felicidade de ter atendido as maiores empresas do nosso estado, né? E foram todas conquistadas através da internet, quando nem se falava sobre tráfego pago. Então, assim, eu me considero um super especialista em Google. Eu, Rafael, me considero um super especialista em Google. Só que a jornada de chegada do paciente até o médico dentista pelo Google, ela mudou, José. Então não basta hoje você simplesmente ter uma boa landing page. O doente, né, o paciente, ele vai lá no Google e pesquisa médico cardiologista em São Luís. Você ter uma landing page que a gente chama de alto poder de conversão e super inteligente, que comunica o que está sendo pesquisado com o que está dentro da tua landing page, isso aumenta o teu nível de índice de qualidade no Google, né? Não basta você ter só uma boa landing page, isso é obrigação. Esse lead que entra na sua landing page, hoje ele não chega na landing page e já chega clicando no botão do WhatsApp, ou ele não faz um preenchimento ali do formulário para virar um lead. Ele vai lá na sua rede social para verificar para ver se rola match com você. E se ele chega na sua rede social, o seu story, ele está sem conteúdo. Se você está sem atualizar o seu feed, os seus stories há 2, 3 semanas, você já perde pontuação inconsciente com aquele lead. Aí ele vai para o próximo. Se aquele próximo ali é alguém que tem uma boa landing page, talvez tenha menos competência técnica do que aquele profissional. Mas se ele chega lá na rede social, ele vê um movimento, ele vê depoimento, ele vê todos aqueles conjuntos da autoridade, ele toma a decisão por aquele segundo, por aquele quinto. Né? Então, fazer Google e ignorar o posicionamento nas outras redes é uma questão também de... eu afirmo, né, que se você não é multicanal do ponto de vista de produção de conteúdo, você acaba perdendo boas oportunidades. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre TikTok, sobre todas essas plataformas que as pessoas também ignoram, negligenciam, mas tem muito lead bom por ali. Sim, inclusive da área da saúde, né? Muitos. Professor, eu vou fazer uma pergunta muito polêmica, embora não fosse o momento dela. Mas me diga uma coisa, conselho ajuda ou atrapalha? Eu tô falando de marketing. Cara, José... Eu posso até fazer uma defesa enquanto o senhor pensa na resposta para o senhor não se comprometer, mas por que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que nenhum negócio subsiste se ele não tiver venda. Não tem para onde correr. Você precisa vender, você precisa manter uma estrutura, precisa manter o profissional, precisa pagar a conta de energia, de internet, enfim, o gestor do tráfego pago, o cara do marketing e por aí vai. Né? Então, o negócio precisa ter lucratividade. E aí a gente tem alguns conselhos muito preciosistas, né? Que proíbe, por exemplo, de você fazer uma venda num procedimento, anunciar um desconto, né? E tudo mais. E aí você tem outros conselhos concorrentes que às vezes dividem a mesma pauta. Por exemplo, eu vou falar na área de saúde, às vezes você tem ali o pessoal da área de estética, né, que agora divide clientes, vamos chamar dessa forma, vou chamar de lead, não vou nem chamar de cliente para não comprometer também os conselhos, mas você divide leads com o profissional da odontologia e o médico da estética avançada. E aí você tem ali 3 profissionais que metem a mesma seringa cheia de botox no rosto do paciente, só que um conselho exige aqui, o outro já aqui, o outro aqui. Como é que fica isso aí? Por isso que paira essa dúvida na minha cabeça. Conselho ajuda ou atrapalha? Qual que é desses conselhos que não senta e não faz o conselho? Zé, cara, eu comecei a trabalhar nesse nicho de mercado já tem um tempinho, sabe? Eu trabalhava com outros nichos ao mesmo tempo, trabalhava com imobiliário, trabalhava com outros segmentos além da saúde.
né? E eu tomei uma decisão de fazer uma transição de carreira para me especializar só na área médica e na área odontológica, tá? Então eu digo para você que eu e a minha equipe, a gente domina o código de ética das duas profissões, né? Cara, eu digo para você que de 2 anos para cá, cara, ficou muito bom trabalhar com a área médica, com a área odontológica, porque a gente tinha uma série de limitações de, por exemplo, hoje na área da odontologia, a gente pode divulgar condição de pagamento. Legal. A gente pode falar sobre Black Friday, né? O objetivo não é, digamos assim, mercantilizar a odontologia. O objetivo não é mercantilizar a medicina, tá? Mas assim, hoje o código de ética ele está muito mais facilitado para trabalhar do que era antes, né? Hoje existe um desafio muito grande, né? Por exemplo, o médico que não tem o RQE, né? Hoje, para você se posicionar como um especialista em dermatologia, você precisa ter feito uma residência ou você precisa ter feito uma prova de título para conquistar o RQE. Então você não pode, o médico que trabalha com pele, mas ele não é especialista, não tem RQE, ele não pode dizer que ele é dermatologista. Né? Sim. Então tem esses desafios. Então a gente até prioriza trabalhar com médicos que têm RQE. A gente atende um outro que não tem RQE, mas é porque a gente confia de fato no trabalho daquele profissional, vê que o profissional já está há muitos anos no mercado, mas ainda assim é possível a gente produzir conteúdo que atrai, né, sem ser apelativo, utilizando mais um tom educacional. Eu costumo dizer, José, que o melhor marketing de conversão na saúde é o marketing educacional, é produção de conteúdo, né? É onde você trabalha os 3 níveis de funil, trabalha esclarecendo dúvidas daquela galera do topo do funil, né? Ou seja, a pessoa que está, por exemplo, tendo queda de cabelo, né? E você é um dermatologista que trabalha com tricologia, com cabelo. Cara, descubra aqui os 7 motivos pelo qual você está perdendo o seu cabelo. Né? Você está ali trazendo uma informação de utilidade pública. Né? Aí você tem informações mais de meio de funil, que são aquelas pessoas que sabem que tem um problema, sabem que já existe uma solução, e agora você está meio que trabalhando a tua autoridade, está mostrando a técnica que você trabalha, e você tem o conteúdo de fundo de funil, que aí realmente é chamando uma pessoa para vir mesmo fazer uma consulta. Né? Ele já passou da fase de interesse para o desejo. Exato. Já está na fase ali de tomada de decisão, procurando ali quem que se alinha melhor ao que ele busca. Exatamente. Né? Então, cara, hoje, José, eu digo para você que diante da onde nós viemos com marketing médico, de onde nós viemos com marketing odontológico, hoje está muito mais simples fazer o trabalho de captação de paciente do que era há 3 anos atrás. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Professor, falando sobre gestão e processo, né? Embora já dê algumas pinceladas aqui e ali, mas a gente vai trabalhar 2 perguntas aqui. Onde que as clínicas hoje perdem mais dinheiro, assim, por falta de gestão, né? Onde é que está aquela torneirinha aberta, aquele saquetel furado, né? Uhum. Por onde está escorrendo dinheiro e o gestor não está prestando atenção porque simplesmente não tem gestão. Onde é que é o maior gap hoje? Legal. Excelente pergunta. Cara, eu vou falar o que eu já falei aqui. Primeiro gap para mim é o vendas. Primeiro, a falta de um departamento de vendas já é uma torneira mega furada, né? Se você não tem venda, se você não tem novos pacientes, você compromete o teu LTV, né? Você compromete o teu crescimento. Isso aí a gente aprende ao longo da jornada empreendedora, né? Sim. Empresa que não está crescendo está quebrando. Isso é um fato, né? Um outro ponto também, José, que eu vejo a galera pecando muito do ponto de vista de gestão é com a precificação. Né? Então, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui do dia a dia. Eu vejo, por exemplo, donos de clínicas médicas odontológicas trazendo parceiro para trabalhar, para atender dentro da clínica e remunerando um percentual que, cara, na maioria das vezes, 60%, 70%, a operação não se paga. Por quê? Porque ele não faz o custo da hora de sala dele, da hora de consultório, ele não faz custo ele não tem uma planilha de precificação. Então isso para mim é um grande gap. O cara acha que está com um baita de um faturamento, né? Porque o faturamento é ego, né? Sim. O que importa, de fato, é o lucro. Lucratividade. Né? Então, hoje, por exemplo, José, a gente recomenda para os nossos mentorados da odontologia
que você faça um acerto por procedimento fechado. Então, por exemplo, o implante, sei lá, parte cirúrgica, eu vou te pagar R$300. Né? E ali a clínica ela precifica e monta ali o seu markup em cima daquela precificação pré-fixada com o profissional. Em clínicas médicas, por exemplo, quando você remunera 70% para o médico, 60% para o médico, eu afirmo que você já está tomando prejuízo. Entende? Então, é importante você ter uma planilha de precificação para você não tomar prejuízo, porque o faturamento é ego. Né? O que manda de fato, o que governa o seu negócio é olhar para a linha final ali do teu DRE, né? E verificar o que está sobrando de fato, qual que é o lucro líquido daquela operação, daquele profissional que está trabalhando contigo ali. Um outro ponto é a gestão de pessoas, cara. Né? Gestão de pessoas. Eu vejo que tem muito dono de clínica médica odontológica com muito desafio na gestão de pessoas, né? E acaba se tendo ali, acaba se tolerando pessoas, né, que não geram resultado, que não seguem a cultura empresarial daquela clínica, e na maioria das vezes a clínica não tem uma cultura bem definida. Né? Então você vê muitos médicos na mão dos profissionais, na mão dos funcionários, que não trazem resultado absolutamente nenhum. Né? Então falta ali uma boa política de gestão de pessoas, falta uma boa política de liderança, falta valores bem claros, falta cultura empresarial, falta gestão na maioria das vezes. Assim, eu dei uma pincelada de 3 tópicos aqui, mas falta de gestão geral, José. Eu acho que uma coisa vai desencadeando outra e vira aquela bola de neve bem grande, né? Exato. Pode esmagar o negócio. Professor, e assim, dentro dos cases de gestão bem-sucedidos que o senhor tem acompanhado, tem empreendido, né? O senhor pode citar algum caso real de transformação onde a gestão, o marketing andaram junto e mudou completamente assim, o jogo de uma clínica ou de um profissional que estava se posicionando? O senhor pode compartilhar um case assim com a gente, Claro. por favor? Cara, assim, graças a Deus a gente tem vários cases, né? Mas tem alguns assim que me impactam não só pelo faturamento, não só pelo resultado financeiro, mas pela transformação que esse médico viveu na vida pessoal, na vida familiar. Né? Legal. Então, por exemplo, eu tenho um profissional médico que eu atendo que faturava R$20 mil, né? E que não sentia lucro quase nenhum daquela operação. E hoje a gente tem um faturamento de R$300 mil. Né? E isso tem 2 anos de trabalho que a gente vem trabalhando, né? Mas o faturamento em si não é nem o mais não é nem mais o que me chama tanta atenção. É o fato de, por exemplo, esse médico hoje ter tempo para poder ter tempo com a família. Né? Quando o médico ele trabalha com plano de saúde, quando o médico ele trabalha no convênio, quando o médico trabalha no SUS, cara, ele precisa atender muita gente para ele ter um faturamento ok. Cara, quem trabalha no particular, trabalha atendendo 4 pacientes de manhã, 4 pacientes de tarde, com um ticket médio mais alto, né? Sem aquele desafio do plano de saúde que te paga muito pouco, te paga depois de 90 dias se não tiver nenhuma glosa. Né? Então, quando o médico escolhe, né, viver do particular, é algo que é desafiador para ele no primeiro momento, porque o ser humano, de uma maneira geral, ele gosta de segurança, né? Mas esse case, para mim, ele é muito impactante porque eu vi, né, essa família voltando a ter tempo para os filhos, se dedicando àquilo que é deles, né, não estando mais presente nos hospitais ali, trabalhando de segunda a segunda, sem qualidade de vida. Então, esse para mim é um case muito bacana, que não é só de faturamento, mas é de devolver a qualidade de vida para o médico. Né? Eu penso que todo médico que se preparou não para poder ficar atendendo de forma desumanizada, né? Atendendo um paciente com 10 minutos de consulta. Então eu penso que um médico ele se preparou para atender com 1 hora de consulta, uma consulta onde ele consiga realmente fazer uma avaliação completa, ajudar o paciente de fato. Mas infelizmente no convênio isso não é possível, por melhor que o médico seja. Né? Do SUS da mesma forma. Então eu tenho visto isso na ponta, tenho essa situação. Eu tenho clínica, José, que eu entrei como consultor para poder trabalhar ali o projeto de expansão, só que você me conhece há muito tempo e eu tremi na base, cara, porque eu vi uma clínica com faturamento muito expressivo,
E eu pensei, caramba, o que eu vou fazer aqui, cara? Né? E essa clínica hoje vai completar 2 anos, a gente triplicou o faturamento. Entendeu? Rafael, você triplicou o faturamento como? Desenvolvimento de liderança dos donos da clínica, tá? Formação de uma equipe de vendas que não tinha, certo? Formação de uma equipe comercial, formação de um trabalho muito voltado para um marketing estratégico de posicionamento, não apenas no online, mas também furando bolhas com outros canais de aquisição, com eventos e etc. Sabe? E esse é um outro case também que me impactou muito. Cara, e tem outros. Eu peguei dentista recém-formado, né? Que hoje, cara, esse é um case que eu acho muito bacana, né? Inclusive já gravou aqui comigo nesse estúdio aqui, um baita case, um cara recém-formado que com uma cadeira odontológica fatura R$300 mil. Legal. Né? E o mercado fala que uma cadeira odontológica você consegue faturar 25 mil. Tem clínicas inteiras, né, com 4, 5 cadeiras que não fatura R$300 mil. Né? Não fatura 150. Sim, perfeito. Então esse é tudo... isso é tudo um trabalho que a gente tem feito com muito profissionalismo. Eu invisto muito em mim, José. Eu digo que o melhor investimento que eu faço na minha empresa é em mim mesmo, né? Todos os anos eu faço muito investimento em capacitação para poder me qualificar com pessoas do mercado. Eu estou dentro de mentorias. A minha esposa, que você conhece, ela é advogada, mas ela viu ali o nosso desafio com a área médica. Ela se especializou em marketing médico odontológico. Então hoje nós temos um jurídico dentro da nossa assessoria, dentro da nossa agência, que está ali o tempo todo olhando os processos, olhando as campanhas de marketing para poder validar. Então a gente trabalha com segurança, com um profissional capacitado e qualificado. Enfim, é isso, meu amigo. Bem, eu agradeço muito por compartilhar esses cases, né, com a nossa audiência, porque a gente sabe que chega um momento que o empresário faz um investimento alto e infraestrutura, pessoal, né, equipamento, e a gente sabe que vai crescendo ali. Quando você sai do zero, qualquer resultado é 100%, Sim. Né? E chega às vezes num platô ali que está muito longe ainda do que realmente o negócio precisa faturar e estaciona ali. E eu imagino que a cabeça desse empresário, como é que não fica depois, né? Você muito tempo ali longe de onde você queria chegar, deve bater frustração e impacta em tudo isso aí. Mas eu fico muito feliz de ver que tem cases, né? Desde pessoas que ainda estão entrando no mercado, que você conseguiu segurar na mão ali, a pessoa deslanchou, decolou, assim como outras empresas que vêm de um exemplo como esse que eu citei, que já está no mercado, mas não escalava ou não enxergava ali mais perspectiva de crescimento e, como o senhor falou, né, duplicou, triplicou o faturamento. Isso é possível, né, em qualquer cenário, desde que tenha um trabalho bem feito, estratégico ali Sim. por trás, né, bem orientado. O maior desafio meu como profissional que está orientando um dono de clínica, um médico, um dentista, não é fazer a minha parte. O maior desafio, e talvez ali lá atrás, quando eu me dedicava 100% do meu tempo como consultor, é você ver o médico, o dentista, executar o que precisa ser feito. Né? Então, às vezes o profissional também te contrata, você dá todo o caminho, você aponta para o que precisa ser feito e o cara ignora, o cara negligencia, o cara negocia. Quer fazer do jeito dele. Então, assim, cara, eu já atendo clínica que fatura milhões de reais. Sim. Né? Então, eu sei o que precisa ser feito. Eu me preparei para isso. Só que, na maioria das vezes, a pessoa contrata a mentoria, contrata a consultoria, contrata uma assessoria, contrata uma agência de marketing, mas não está disposta a fazer a parte dela. Logo, não vai crescer. Eu imagino como é que é, né? Você ter que trabalhar a mentalidade do contratante que está te pagando para orientar o que precisa ser feito, mas ele não faz. José, a gente vai ficando velho, né? E a gente vai aprendendo, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma carteira de clientes muito boa, né? Sim. Então, eu não estou procurando cliente. Né? Os meus clientes eles chegam através da rede social, eles chegam através da indicação, mas hoje lá na entrada
lá no briefing com o cliente, né? Quando ele toma a decisão de fechar negócio comigo, né? Antes dele falar, quero fechar negócio, eu, cara, já coloco qual é a parte que ele precisa se comprometer de fazer. Né? Produzir conteúdo, de contratar uma CRC, né? De fazer um bom investimento em tráfego pago, em mídias off, dependendo do tamanho, dependendo da envergadura desse médico, contratar uma assessoria de imprensa. Então, todo o alinhamento de expectativa, ele é realizado antes do cara assinar o contrato comigo. Sim. Então, enquanto a Tainara vai servir ali uma água pro professor Rafael Magalhães, falar com você aqui, olho no olho, hein? Se você tá precisando de móveis de escritório, você tá precisando ambientar ali o teu escritório, o teu consultório, tua clínica, tá? Você precisa conhecer a M-Office lá no Angelim, tá bom? A M-Office tem móveis de escritório, tem uma equipe super preparada para conversar com você sobre o teu projeto, tá bom? Então procura lá a M-Office logo ali em cima do Angelim, perto da rotatória, né? Hoje viaduto da Coab ali, tá há muitos anos no mercado. Procura lá seu Fabiano e o time dele, eu tenho certeza que você vai sair com um projetaço lindo e maravilhoso pro teu escritório, beleza? Voltando aqui, professor Rafael Magalhães, a gente falou ali sobre cultura, mas falamos também um pouquinho, rapidamente deu uma pinceladinha sobre experiência do cliente, e hoje isso é uma palavra que está, eu acho que dominando os processos de marketing, ou pelo menos deveria, né? Porque a razão de existir de todo negócio é o cliente. E, enfim, fala-se muito na experiência do cliente em vários segmentos, né? Eu imagino que na área de saúde não é diferente, mas na prática mesmo, no dia a dia das clínicas, o que realmente importa, né, no dia a dia das clínicas, que vai impactar a experiência do cliente? Eu sei o que impacta quando você não tem um processo voltado para trabalhar a experiência do cliente. Mas quando você tem o que realmente importa ali no dia a dia? O cafezinho faz uma diferença? É o guardanapo? É o banheiro limpo? Ou é muito mais do que isso? Que as pessoas geralmente só pensam em infraestrutura, pelo menos não é o que eu observo. José, respondendo a tua pergunta, eu digo para você que depende. Né? Depende quem você escolheu para ser teu cliente. Né? Se você cria um negócio voltado para atender high ticket, né, você precisa fazer uma experiência que esteja alinhado com o ticket que você está cobrando. Sim. Tá? Então, eu penso que toda a estratégia de experiência do paciente, experiência do cliente, toda a estratégia de marketing, ela deve ser voltada para o cliente. Né? Então, eu lembro que poucos dias atrás eu dei uma aula, e dentro dessa aula eu dava ali os caminhos para se definir o ICP do cliente, né? Que definiu o cliente ideal ali do paciente que você queria atender na sua clínica ou no consultório. Né? Então, muitos médicos e dentistas não têm o seu ICP definido. Né? Logo, fica difícil de você promover qualquer ação de experiência do paciente aqui dentro do consultório da clínica. Pera, preciso te interromper aqui agora. Como assim? Não tem o que... Porque o ICP aqui vai orientar toda... Não é a comunicação, vai orientar o negócio como todo. Exato, não tem, José. Não consigo imaginar. Esse é o básico do básico. Exato, mas na área da saúde, infelizmente, cara, como eu falei para você, o principal gap de uma empresa que quebra ou de uma empresa que não cresce é que ela não tem um plano de negócio. Plano de negócio é básico você ter o ICP do teu cliente, né? Então, para mim, o que norteia a experiência é o ICP, né? Então, se você trabalha com high ticket, cara, é uma experiência. Se você trabalha com low ticket, é outra experiência. Né? Mas, assim, independente se você está no alto ticket ou no baixo ticket, para mim, é indispensável. Se você decidiu trabalhar com uma linha mais popular, você precisa entregar um atendimento humanizado dentro do consultório, sabe? Porque a pessoa que está ali na ponta te procurando, ela está com uma dor, cara. Né? Rafa, mas olha, e o cara que trabalha com estética? A pessoa foi resolver uma dor dela. Às vezes a dor dela é a baixa autoestima, às vezes a pessoa passou por um processo de divórcio, às vezes a pessoa está num quadro de depressão, às vezes ali ela está com um pensamento suicida e você é a pessoa que vai ajudar ela, melhorando a autoestima dela e ajudando ela a voltar à vida. Né? Então, eu vejo que tem muito médico, José também, muito dentista, que quer vender tratamento, procedimento particular, quer vender consulta particular,
mas é muito raso do ponto de vista de conexão com o outro ser humano que está ali na frente dele, como interlocutor, que é o paciente, né? Então, essa coisa da experiência do paciente, se você trabalha com baixo ticket, cara, o que eu posso fazer de melhor com o orçamento que eu tenho em experiência do paciente para que ele possa estar bem aqui? O que esse paciente gostaria de receber? É um cafezinho? É um chazinho? Eu tenho um médico que eu atendo, que você conhece, o doutor Tiago Menescal. Sim. Né? Ele é um ortopedista muito famoso aqui na minha cidade e ele é uma referência aqui, né, como cirurgião do quadril. E, por exemplo, lá na clínica dele, a gente fez uma expansão, agora nós estamos em 2 andares. E, cara, o bolo que é servido diariamente lá na clínica dele é um bolo que a esposa dele faz. Maravilha. Entendeu? Rafael, por que a esposa dele faz esse bolo? É porque uma vez ela fez esse bolo, colocou na recepção para os pacientes experimentarem, cara, foi sucesso. Porque até então ele comprava o bolo pronto na Empório Fribal, né, que é um excelente bolo, mas o da esposa dele despertou excelentes comentários. Cara, ele colocou essa funça na mão dela, Nath. Pô, precisa você dar um jeitinho de fazer esse bolo aí. Obviamente que ela treinou as colaboradoras da casa deles e tudo, mas todo dia tem um bolinho lá da Nath, lá no consultório, sabe? Então, o público ali, que é high ticket, gostou da coisa do bolinho fit, de cenoura com chocolate 70%, gostou do bolinho de maçã. Enfim, aí tem um chazinho, né? Mas assim, o acolhimento da secretária, o atendimento do médico, a solução de problema, na verdade, para mim, isso tudo, José, se você se predispõe a ter um negócio na saúde, o seu foco precisa estar no outro. O seu foco deve estar ajustado em promover a melhor experiência para o paciente, independente se é alto ticket ou baixo ticket. Se você tem baixo ticket, você tem menos orçamento para oferecer a experiência. O que eu consigo fazer com R$10 de experiência para o meu paciente que vai vir gastar aqui comigo R$200? Perfeito. Aí você vai montar o teu combo de experiência, cara, com R$10, se vira, né? Se você trabalha com high ticket, o que eu consigo fazer com R$200 de experiência? Aí é champanhe, aí são outras coisas. Ou seja, tudo conta no processo, né? Tudo cada detalhe, desde o atendimento, a anamnese, sim, a recepção, o cuidado de levar no carro, de trazer, sim, de abrir um guarda-chuva, enfim, às vezes um bolinho, um papel cheiroso no banheiro, tudo conta. Tudo conta. José, hoje, cara, a gente tem algo na mão que tem o poder de alavancar uma empresa ou destruir uma empresa, que é isso aqui, cara. Ah, sim, sem dúvida. Então, o que acontece, cara? Um paciente vai na sua clínica e ele tem uma má experiência, o que vai acontecer é o seguinte, o cara vai lá no Google Meu Negócio e vai falar um monte lá, olha, fui lá na clínica tal, fui super mal atendido, ou ele pode ir lá e também falar assim, pô, fui lá, fui super bem atendido, doutora super acolhedora, a equipe toda. Então, assim, esses depoimentos são depoimentos que se geram novos negócios. Então, investir em experiência do paciente nunca será um custo. Sim. Isso, para mim, é investimento. Maravilha. Professor, vou lhe fazer uma pergunta aqui, mas enquanto o senhor não vai responder agora, eu vou lhe dar um tempinho para o senhor pensar a resposta dessa pergunta. Como que uma clínica pode começar a criar, por exemplo, uma cultura focada no paciente, mas sem virar refém desses processos bonitinhos, mas que, por outro lado, é burocrático, né? Tem muita coisa nova hoje no mercado que é bonito, é legal, dá até para botar num quadrinho na parede, mas é burocrático, às vezes traz peso para o negócio, né? Você coloca uma infraestrutura desproporcional ali só porque todo mundo tem, porque é bonito, porque está no hype. Então, como que uma clínica pode começar a criar uma cultura focada no paciente, mas sem virar refém de processos? Enquanto o senhor pensa nessa resposta, eu quero dar um recado aí para nossa audiência. Você que está nos ouvindo aqui, o Curta Empreender, nosso 5º episódio com o professor Rafael Magalhães, você precisa saber que esse episódio é gravado aqui, na casa do Curta Empreender, que é o Media Hub 92, fica no Jaracati Shopping, antigo Jaracati Shopping, né? Hoje aqui Jaracati Empresarial, com uma estrutura fantástica, um time maravilhoso que recebe, acolhe a gente, né? Tem cafezinho, tem água, tem mimo, enfim, é muito legal aqui. Se você tem interesse de ter um podcast, gravar conteúdo, fazer fotos profissionais, né? Ou vir aqui
né, conhecer um pouco mais sobre os bastidores do que acontece no podcast, tomar um café com a gente, vem aqui, né, liga pra gente, procura na rede social aí, todas elas lá, Media Hub 92, no Google também, vai ter o nosso WhatsApp lá, o WhatsApp do Media Hub, entra em contato lá, a Tainara vai conversar com você, vai agendar um horário, nós vamos trocar uma ideia com você e você certamente vai ser bem recebido aqui, como eu sou recebido aqui no Media Hub 92, tá bom? Entre em contato, eu sei que você vai adorar. Professor, voltando a gente, e aí, professor, como é que a gente consegue criar uma cultura focada no paciente, mas sem virar refém de processos e burocracias desproporcionais? Cara, primeiro é importante explicar para as pessoas o que é cultura organizacional, né? Isso para nós talvez é algo muito básico, mas para o profissional de saúde não é básico, né? O que é a cultura de uma maneira bem simples, bem didática, para que a pessoa possa entender? A cultura nada mais é do que os valores, né, aquilo que o médico, o dentista entende que para ele é inegociável e que a empresa ela precisa seguir o rumo dela de crescimento com base nesses valores, né? Então, se a tua clínica, por exemplo, ela preza pela ética, cara, todos os seus funcionários precisam trabalhar seguindo precisam ser contratados com base em cima desses valores, né? Eu vejo muita gente errando na contratação, José. A galera contratando muito com foco na parte técnica. Eu penso que você não deve ignorar a técnica. Mas durante muito tempo, como profissional de RH que eu sou, a gente contratou e contrata até hoje muito com foco na competência comportamental, que é a seleção por competência. Mas hoje, né, os profissionais de RH, hoje a gestão voltada para pessoas, ela seleciona com foco em competências e com foco em valores, né? Porque os valores, hoje está muito em moda essa coisa da cultura organizacional, é algo indispensável, porque a pessoa pode vir com um aparelhamento técnico pequeno, mas se ela traz com ela todos os elementos de valores que você tem na tua cultura organizacional, mais aquela bagagem comportamental, a parte técnica ela fica mais tranquila de você treinar, tá? Fato é que existem competências técnicas que são indispensáveis. Um cirurgião precisa saber operar, né? Sim. Mas ele aprende a operar, né? Ele aprende, né? Enfim, mas a cultura organizacional nada mais é do que isso. É aquilo que os donos entendem que aqueles valores que são inegociáveis estão dentro de um documento. Sim. Né? E aí tem um influenciador hoje de negócios que foi presidente lá da Jequiti, lá do Silvio Santos, o Lázaro do Carmo, né? Ele fala que hoje a melhor maneira de você controlar a cultura de sua empresa é colocando câmera com áudio. Eu em partes concordo, em partes discordo. Olha, você tem que se preparar primeiro antes de fazer isso, eu já fiz. Não é fácil. Mas assim, eu penso que uma boa atração, seleção de gente, com base nos valores, com base na tua cultura, mas o comportamento é algo que você tem um negócio que você consegue crescer, né? Enfim, e você precisa também ter coragem de demitir aquela pessoa que entrega resultado, mas está desalinhado com a tua cultura, né? Então, assim, eu já promovi muitas demissões ao longo da minha carreira de consultor, né? Porque eu via que as pessoas entregavam, mas entregavam a que preço, né? Então eu conduzi, falei, cara, você vai tolerar isso aqui? Isso aqui está contra a sua cultura, isso aqui, né? E ali o médico tomou uma decisão inteligente e corajosa de demitir e o negócio dá aquela balançada, mas você arruma pessoas que... Tem gente boa no mercado para contratar, cara. Então, assim, eu sou aquele tipo de profissional que na minha cabeça não existe negociação com cultura, sabe? Eu acredito que pessoas que trabalham comigo têm que trabalhar com seriedade, com profissionalismo, entregar o melhor, e não tolero gente medíocre trabalhando no meu time. Bom saber. Professor, nesse momento, o senhor vai participar do quadro do Fundo do Baú. É isso aí, pessoal. Um quadro no oferecimento de Livraria Evangélica Maranata. E se prepara, viu, que eles mandaram uma pergunta aqui, capricharam nessa. Professor, no quadro do Fundo do Baú, a Livraria Maranata lhe oferece um presente que tá ali, ó,
Opa! Naquele baú ali o senhor pode abrir, né? Enquanto o senhor vai abrindo e vai tirando o presente ali. Pessoal, um recadinho da Livraria Maranata para você. Black Friday aí pertinho, hein? Se você quer material aí de leitura, de edificação, mensagens inspirativas, se você é um cristão, lá tem material litúrgico, tem, enfim, tem materiais para inspiração do seu dia a dia, fantástico, como esse, inclusive, que o professor Rafael Magalhães acabou de ganhar. O que é isso aí, professor? Isso aqui é o pão diário. Eu adoro pão diário, cara. Legal, são mensagens inspirativas para o dia a dia, né? 365 mensagens aí para você começar o teu dia a dia inspirado, né? Recebendo ali uma mensagem inspiradora para te dar um gás para o teu dia a dia. Enfim, professor, o pessoal da Maranata me mandou uma pergunta aqui top demais, né? Não podia ser mais alinhado. E eles mandam uns negócios bem provocativos, inclusive. Olha, se o senhor pudesse dar só um conselho, só um, para uma clínica que quer crescer nos próximos 12 meses, que conselho seria esse? O pessoal botou pesado aí. Um conselho só. Cara, assim, eu vou dar um conselho que eu dou para todos os meus clientes que têm desafio de crescimento e, sei lá, de cada cliente. Eu não me lembro de ter pego um cliente da saúde que eu não precisei dar esse conselho. Cara, implementar um departamento de vendas. Né? Implemente um departamento de vendas de captação de paciente. E aí, dentro desse departamento de captação de pacientes, você precisa depois de outros figurantes, né? Você precisa treinar a secretária para se tornar uma closer, para vender procedimentos e produtos de high ticket, ou então de médio ticket, ou então de baixo ticket. Cara, implementar um departamento de vendas é crucial, né? Sim. É o melhor conselho que eu poderia dar. É o conselho para o progresso do negócio. Depois você ordena, né? A bandeira do Brasil diz ordem e progresso. Assim digo eu. Num processo de crescimento, você foca primeiro no progresso, depois você foca na ordem. Fechado, maravilhoso. Excelente conselho, professor. Que serve para tudo, né? Para qualquer negócio, inclusive, né? Poxa, maravilha. Professor, deixa eu ver como é que estamos ali. Estamos na reta final do nosso Curta e Empreender. E para a gente finalizar esse episódio assim com chave de ouro, antes de mais nada, eu preciso saber como que as pessoas te acham, né? Quais são as redes sociais, quem quiser conversar com o senhor, tomar um café, né? Se o senhor cobra caro no café ou não. Como é que te acha para conversar com o professor Rafael Magalhães? Vamos lá, galera. O meu perfil na rede social, no Instagram, é maisclientes, no plural, .br, né? E eu tenho lá um perfil de rede social também só para a área médica, que é a MasterMed _MKT, que é uma agência de marketing 100% voltada para a medicina, né? Então são os dois canais que as pessoas me encontram. Hoje tomar café está cada dia mais desafiador, meu amigo. Para tirar férias está desafiador, está tudo meio desafiador. Graças a Deus, porque a área médica ela deu um salto muito grande, né? Muitos empreendedores da saúde, muitos médicos entenderam que existe uma oportunidade de mercado, que é de trabalhar com o mercado particular, né? E isso, graças a Deus, tem gerado muitos negócios. Eu tenho uma equipe muito grande, uma equipe multidisciplinar, com programador, com gestor de tráfego, social media, vários gestores de tráfego. Tem a galera do estratégico. Então, graças a Deus, a gente está com bastante trabalho, bastante serviço. Mas assim, cara, eu sou apaixonado por gente, eu sou apaixonado por fazer o que eu faço. E eu digo que o meu trabalho ele é feito com muito propósito. Então eu estou nessa de trabalhar com a odontologia, com a medicina, porque eu acredito que através do meu trabalho, pacientes precisam se conectar com bons profissionais. Então assim, a gente tem um cuidado de fazer uma boa seleção dos médicos, dos dentistas que a gente vai atender. A gente não coloca qualquer profissional na nossa carteira de pacientes, porque a gente entende que a gente potencializa aqueles médicos ou dentistas que nós seríamos pacientes. Tanto que eu sou paciente de todos os meus clientes. Bom, então o senhor prova do produto que o senhor vende, Exato. Que o senhor posiciona no mercado. Isso é muito bom saber. Professor, para a gente avançar aqui já também para os nossos finalmente, deixa eu dar um recado para o pessoal. Pessoal, você que acompanha o Curta Empreender, as histórias dos profissionais que a gente traz aqui, né, a expertise deles. Se você conhece alguém que está precisando ouvir exatamente o que o professor Rafael Magalhães falou aqui, não importa qual é a área, porque a maioria dos conselhos aqui serve para qualquer ramo de atividade, qualquer negócio.
compartilha esse episódio com essa pessoa, né? Curte lá, ativa o sininho para você receber notificações de outros episódios que nós vamos trazer com outros convidados muito legais, né, que vão acrescentar muito no teu negócio, na tua vida. Então, segue lá nas redes sociais, só procurar no YouTube, Curta Empreender, que é o nosso principal canal de comunicação, é o YouTube, tá? Lá tem os shorts, tem os reels, tem os podcasts inteiros. Então, curte lá, assiste os podcasts, tem vários convidados ilustres, tá ok? Encaminha para os amigos, vamos fazer essa rede de empreendedorismo crescer cada vez mais, tá bom? Professor Rafael, o senhor tem lançado também conteúdo, né? Eu observei que o senhor grava conteúdo. Fala um pouquinho pra gente aí, faz a divulgação dos conteúdos também, canal. Maravilha. Comecei há pouco tempo, né, a gravar conteúdo no canal do YouTube. A gente começou através de um canal através de um podcast, onde nós trazemos aqui médicos e dentistas para poder falar um pouco sobre os desafios dele na gestão dos seus negócios. Alguns são os meus clientes, outros não são clientes ou serão clientes no futuro, mas e eles também falam sobre saúde de uma maneira geral, né? Então tem sido bem legal aqui. A gente utiliza inclusive esse estúdio aqui, que é maravilhoso, né? Recomendo que vocês façam seus podcasts aqui, que a galera é top. Então eu tenho feito conteúdo uma vez por semana, trazendo ótimos profissionais para poder compartilhar conteúdo, tá? O meu canal no YouTube é mais clientes também, né, lá no plural, mais clientes lá no YouTube. Também tem o TikTok, mais clientes. Então, vou compartilhando os conteúdos ali. Legal. Em algum momento a gente deve intensificar isso, mas a gente tem um trabalho bem legal com educação. Nós temos um braço educacional também, onde a gente tem uma mentoria para a área da odontologia. Abrimos a primeira turma agora, estamos indo para São Paulo abrir uma segunda turma com um volume maior. Vamos abrir um summit também em São Paulo, vamos fazer um upgrade numa mentoria que nós já temos para fazer uma viagem internacional no próximo ano, que vai ser lá na Universidade do Porto, né, com o Dr. Fábio, que você conhece. Maravilha. Né, vai ser uma imersão muito bacana, enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, porque a gente vai fazer esse pitch lá em São Paulo, no CIOSP, em janeiro, né, lá em São Paulo. Não entrega tudo, porque eu preciso te convidar para vocês fazerem o lançamento aqui. Ué. Mas vai ser incrível, a gente está preparando algo maravilhoso para o próximo ano. Tem outros produtos que a gente vai estar lançando agora no Rio de Janeiro, lá no mês de junho também. Algo voltado para cardiologia. Muito bom. Então tem muita coisa bacana vindo por aí. Que bom, professor. Professor, eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite, por compartilhar, abrir o coração aqui. A gente teve aqui aulas excelentes, na verdade uma aula excelente com o professor Rafael Magalhães. Para você ter acesso a esse conteúdo, você teria que pelo menos ser médico e contratar a consultoria dele. Mas ele veio aqui, entregou o ouro pra gente aqui no Curta Empreender. Espero que você tenha gostado, tá bom? De novo, segue, curte, compartilha com as pessoas. Professor Rafael, suas considerações finais para a gente finalizar, por gentileza. Maravilha, né? O público o nosso foco aqui foi falar um pouquinho sobre a área da saúde, mas aqui nós temos empreendedores de todas as áreas, né? Verdade. E isso é algo que eu vou falar para vocês aqui, que é algo do Rafael, né? Toda a estratégia que você elabora para o seu negócio, ela é indispensável, né? Mas você confiar as suas estratégias na mão daquele que pode fazer absolutamente todas as coisas para prosperar seu negócio é algo sem precedente, né? Então eu tenho confiado, tenho depositado a minha esperança, a minha vida, os meus negócios na mão do Senhor, né? E ele tem aberto portas extraordinárias. Então convido a você, né, a trazer para dentro do seu contrato social, né, Jesus, o Senhor, para poder te guiar, te direcionar. O José me deu esse presente aqui, é algo que eu adoro. Eu estou lendo um devocional, que é um devocional específico para homens, né? Legal. E eles são só 100 dias, né? Esse aqui é bem legal, quando finalizar já vou engatar nele. Mas assim, é muito importante nós, como seres humanos, né, a gente ter o nosso tripé bem estruturado, né? Que é o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, né? O corpo é algo que eu passei a me preocupar um pouco mais agora, depois que eu tomei um susto, descobri que era diabético e tal, hipertenso. Mas assim, a parte emocional é muito importante, a parte espiritual é algo que você deve se preocupar também, né? E você trazer Deus para o seu negócio é algo bacana, porque isso te dá equilíbrio. Isso te dá equilíbrio, tá? Então esse é
uma mensagem final, né? Traz Deus aí para ser teu sócio que o negócio fica ainda melhor. Que bênção. Bem, pessoal, você que é empreendedor compulsivo como eu, como o professor Rafael, você já sabe, né? Você pode empreender na tua família, nos teus estudos, na tua casa, né? No CNPJ do seu patrão, na tua empresa, na tua comunidade, na tua igreja, na tua vida mesmo, na tua edificação espiritual, teu corpo, tua alma. Mas o importante é sempre, nunca desista e curta empreender. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!